Um novo Vasco. É claro que dentro de campo o torcedor vascaíno quer resultados, quer vitórias, quer títulos. Mas fora de campo, com toda certeza, já vemos melhoras muito grandes. Melhoras essas que fazem o Vasco ser um outro clube financeiramente atualmente e também faz com que o torcedor vascaíno sonhe e em breve vai acontecer com a reforma de São Januário. A gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Fala Gigante. E já adianto a você, se você está nesse vídeo com o objetivo de saber sobre reforços, contratações, mercado, você não verá aqui. Agora, se você está neste vídeo com o objetivo de saber tudo o que acontece dentro do Vasco da Gama, como SAF, como um clube que hoje tem um departamento financeiro muito ajustado e busca também a reforma de São Januário, você vai conseguir achar essas informações no Fala Gigante. Então, meus amigos, venha com a gente, venha comigo para ficar por dentro completamente de tudo que acontece no nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz, com muita verdade, compromisso com a seriedade e sempre esclarecendo tudo o que acontece a você, torcedor. Então, é claro, antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente está na meta aí de chegarmos aos 100 mil inscritos, porém antes precisamos chegar aos 91 mil e falta bem pouco. Então contamos aí com a sua presença. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. E não esqueça, ó, de aqui embaixo também deixar aí nos comentários se você, como um torcedor vascaíno, já consegue ver melhoras no Vasco como um clube, como realmente uma estrutura de futebol, se você já consegue ver mudanças com relação aos últimos anos. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto São Januário, eu já quero falar exatamente sobre isso, sobre o que vem acontecendo hoje dentro do Vasco. Pois como a gente trouxe a vocês, né, muitos torcedores vão atrás de reforços, contratações e muitos canais, infelizmente, se voltam completamente a falar sobre isso e esquecem de passar muitas das vezes a verdade, um conteúdo de fato jornalístico. E estamos aqui para falar sobre isso, falar sobre a verdade, não falar sobre reforços, contratações, mas falar sobre a situação atual do Vasco da Gama. Pois o que acontece, torcedor vascaíno? A empresa norte-americana 777 Partners, em conjunto com o Clube de Regatas Vasco da Gama, a associação, divulgou o último balanço do Vasco da Gama. Esse balanço é tido a partir do dia 30 de junho. O último balanço, inclusive, que estará sendo divulgado entre Vasco como SAF e entre também Vasco como associação. A partir de agora, os próximos balanços já estarão sendo separados. Um balanço para a associação e um outro balanço para a Vasco SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Importante falar aqui a vocês, torcedor. A empresa norte-americana 777, que foi a compradora de 70% das ações da SAF do Vasco, assumiu o Vasco SAF com uma dívida na casa dos 720 milhões de reais. O Vasco naquele momento, em 2022, no ano passado, vivia completamente asfixiado financeiramente. E nesse momento, com as informações divulgadas que foram detalhadas nessa segunda-feira, a situação já é bastante diferente. Segundo informações, gente, a dívida, que era aí na casa dos 720 milhões, hoje beira a casa dos 600 milhões de reais. O Vasco já conseguiu pagar em dívidas quase 100 milhões de reais. Um valor realmente muito importante, um valor muito alto com relação aos últimos anos. Enquanto a dívida só vinha crescendo do Vasco, hoje ela começa a cair. Ou seja, hoje a dívida do Vasco começa a entrar em um déficit, uma queda. Isso é muito importante. O Vasco teve nesse último balanço um superávit financeiro, ou seja, teve mais lucro, ganhou mais do que gastou. E a partir de agora, essa será a mentalidade do Vasco da Gama. Um clube que vai ser um clube referendado dentro do seu departamento financeiro. O clube que vai ajustar a casa, o clube que vai se reestruturar. Isso é realmente muito importante para que nos próximos anos o Vasco colha bons frutos. E a expectativa é que até o ano de 2025, ou aliás, a partir do ano de 2025, o Vasco já comece a ser um clube autossuficiente. O Vasco já comece a ser um clube que não precisa de investimentos externos para conseguir abater as suas dívidas. O Vasco, a expectativa é que a partir do ano de 2025 já consiga se pagar. Nesse momento o Vasco tem 375 milhões
em dívidas cíveis e trabalhistas, 226 milhões em dívidas tributárias e 189 milhões em dívidas bancárias, incluindo aí alguns empréstimos. O Vasco nesse momento está também na RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, com dívidas relacionadas aos atletas, e também o Vasco está na PGFN, na Procuradoria Geral da Fazenda, quando se trata da esfera tributária. Então é uma informação, volto a repetir, gente, muito importante, muito legal, que mostra que o Vasco hoje está se realmente reestruturando financeiramente. Inclusive, nesse balanço que a gente está divulgando alguns detalhes a vocês, diz um trecho que fala assim, ó: financeiramente, o Clube de Regatas Vasco da Gama sai de uma situação muito difícil para uma realidade imediata de sobra de caixa e pagamentos em dia das suas obrigações, e possui ainda forte perspectiva de ainda melhorar substancialmente esse já favorável panorama com o eventual lançamento de debentures pela SAF e futuras distribuição de dividendos por essa empresa. Não à toa o Vasco hoje, né, realmente, como a gente vê no balanço e vê aí no dia a dia, é um clube que paga os seus salários em dia, é um clube que não atrasa. Era muito triste a gente olhar nesses últimos anos e saber que os nossos funcionários do clube em si, de São Januário, do CT, eles não tinham muitas das vezes um 13º, um salário. Os jogadores tinham que fazer vaquinha e pagar uma cesta básica para os funcionários num Natal. Muito triste. E hoje a gente pode bater pelo menos no peito e falar que o nosso Vasco paga os salários em dia. Então, muito importante realmente isso. É uma mudança que já é propenciada pela SAF, algo que o torcedor não via nesses últimos anos, e algo, se tratando de SAF principalmente, que o torcedor vascaíno tanto contestou. E não irá parar por aí, pois o Vasco vai inaugurar nessa nova semana um escritório da SAF, ou seja, um escritório do Vasco da Gama. Nessa quarta, hoje ou amanhã, quinta-feira, estará saindo essa inauguração do novo escritório da Vasco SAF. Vai estará mudando do centro da cidade para um andar inteiro de um prédio do centro metropolitano na Barra da Tijuca. Então o Vasco agora estará se estruturando cada vez mais. Agora terá um andar inteiro de um grande prédio do centro metropolitano na Barra de Tijuca para ser aí esse escritório da Vasco SAF. Escritório para receber os representantes da empresa norte-americana, escritório para receber atletas, escritório para assinar contratos. Realmente é algo muito legal que mostra a mudança hoje do Vasco. O Vasco hoje sai de um clube amador e vem se tornando um clube cada vez mais profissional. E um profissionalismo fora de campo faça com que conquistas aconteçam dentro dele. E é claro, ao falar de campo, de gramado, de profissionalismo, tudo que o Vasco da Gama quer e tudo que principalmente o seu torcedor deseja é a reforma de São Januário. O torcedor vascaíno ama São Januário. O torcedor vascaíno tem um carinho gigante por São Januário. O torcedor vascaíno gostaria de morar em São Januário, inclusive, se pudesse. Mas hoje o torcedor vascaíno tem a total consciência que não dá mais. Que São Januário e a torcida do Vasco, hoje, infelizmente, são duas coisas, né, se é assim que eu posso falar, que não andam no mesmo caminho. Hoje a torcida do Vasco é muito grande para o tamanho de São Januário. Hoje 20 mil lugares não comportam mais o tamanho da torcida vascaína. Hoje a modernidade que se pede em futebol, São Januário não consegue entregar. E hoje, exatamente por isso, por um conforto, por uma reestruturação, por bilheterias maiores, para caber mais torcedores quando o Vasco jogar como mandante na sua casa, São Januário estará sendo reformado. O Vasco, como associação, como a pessoa Jorge Salgado, que é hoje o presidente da Associação do Vasco da Gama, vem conversando há algum tempinho já com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, vascaíno, inclusive, que vai se responsabilizar por essa reforma. E as últimas informações que chegaram é que nesse momento já há uma fase final do acordo entre Vasco e a prefeitura para a reforma do nosso Caldeirão. Enfim, vai sair do papel. Essa reforma custará algo em torno dos 500 milhões de reais. Esse aumento de valores com relação ao primeiro balanço de 2020, primeiro valor divulgado dessa reforma, se dá pela correção monetária acumulada desses últimos 3 anos. Então a reforma passou de um valor e agora está na casa dos R$500 milhão. Um valor alto, mas um valor que será muito importante para essa reforma. Inclusive o Jorge Salgado, que é o atual presidente da associação, falou em uma entrevista a Wellington Campos, exatamente sobre a reforma de São Januário. Ele falou que em breve vamos ter boas notícias ainda nesse semestre ou no início do próximo sobre a reforma do Caldeirão. Então é claro, meus amigos, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras
do Jorge Salgado sobre a reforma de São Januário. Então, a gente vem construindo uma relação muito boa com o prefeito Eduardo Paes desde o início do nosso mandato. O nosso sonho é realizar a reforma do estádio de São Januário. Então, nesse encontro, participaram também o pessoal da SAF. Uma das pautas da reunião era a reconstrução, a reforma do estádio de São Januário. O prefeito tem tido a maior boa vontade, o maior empenho em nos ajudar a realizar esse sonho, que é o sonho de todos os vascaínos. Eu acho que o assunto, cada vez que a gente vai lá, ele avança mais e acho que, se tudo correr bem, nós vamos ter boas e ótimas notícias ainda ao final desse semestre, início do segundo semestre. Nós certamente vamos ter muito boas notícias para a torcida do Vasco em relação à reforma do estádio. Está pequeno para a torcida do Vasco, a gente está deixando dinheiro na mesa. Os nossos concorrentes estão aí jogando em estádios de 60 a 70 mil pessoas e nós no estádio para 20 mil. Então a gente tem um projeto já realizado pelo arquiteto Sérgio Dias, um projeto que contempla uma arena de 43 mil lugares aproximadamente, que pode comportar inclusive os Jogos de Libertadores da América, com todo o conforto para o torcedor que vier assistir os jogos, toda a segurança. Além do mais, isso vai implicar numa melhoria ao redor do estádio, com intervenções aí, com a ajuda da prefeitura. Vai melhorar muito a situação do nosso Vasco, tanto dentro do campo, dentro do estádio, como fora do estádio. O projeto prevê uma garagem subterrânea para aproximadamente 1.300, 1.400 carros. E aí, torcedor vascaíno animado com a reforma de São Januário? Você também acha que não tem mais condições do Vasco como um clube atuar num estádio que não cabe mais o seu torcedor? Você também é favorável à reforma do Caldeirão? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, apenas para finalizar o vídeo, né? Antes, é claro, porém, deixe seu like, se inscreva, compartilhe aí o nosso canal. Só falar sobre uma informação importante que se trata aqui dos nossos dois crias. Lembra que eu falei a vocês que o Vasco teve convocado 2 dos seus grandes atletas desse atual elenco, o Andrei Santos e o Marlon Gomes, para o Mundial Sub-20? Então, o dia da apresentação iria ser na próxima segunda-feira, dia 8 de maio. Porém, o que acontece, torcedor vascaíno? O Vasco fez um pedido e nessa manhã de quarta-feira enviou um ofício à CBF, a Confederação Brasileira do Futebol, informando que tanto o Marlon quanto o Andrei não irão se apresentar no dia 8. A ideia é que eles possam estar para as partidas contra Coritiba e Santos e se apresentem apenas no dia 15. Então o Vasco botou pé firme e não vai liberar o Andrei e o Marlon no dia 8 de maio. Caso queira a liberação, apenas no dia 15 de abril. O Vasco se posicionando, o ofício já foi enviado e agora é aguardar uma resposta por parte da CBF. Vamos aguardar, vamos ficar por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo dessa quarta-feira. Retornaremos, é claro, pela parte da noite, às 8 horas, com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.